Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho do ano do Senhor de 2024, dia em que nós fazemos memória de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. E o texto da liturgia desta quarta-feira é de Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Conhecer o mistério de Deus é, ao mesmo tempo, graça de Deus, pois Ele o revela, e é também empenho por parte do ser humano. Ambas parábolas, a do tesouro e da pérola, de algum modo, falam desses dois aspectos. A graça supõe a natureza. As duas parábolas do Evangelho de hoje, a do tesouro escondido no campo e da pérola preciosa, muito provavelmente já existiam juntas e são complementares. Elas fazem parte das parábolas do reino pronunciadas em casa aos discípulos por Jesus. Em casa, longe da multidão, os discípulos pedem que Jesus explique a parábola do joio e do trigo, texto que nós comentamos no dia de ontem. Essas duas pequenas parábolas do trecho do Evangelho de hoje acentuam dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, o grande valor do tesouro e da pérola encontrados, símbolos do reino dos céus. Isso significa que esse valor incomensurável, numa e noutra palavra, ou melhor, numa e noutra parábola, dizem do que realmente importa na vida e que faz com que a pessoa seja capaz de dispor de tudo o que possui para adquirir o que lhe é oferecido e que é capaz de mudar radicalmente a sua vida para melhor. Por isso, em segundo lugar, a atitude de quem encontra o tesouro e a pérola é essa. Eles vendem tudo o que possuem para adquirirem o campo onde está escondido o tesouro e adquirir a pérola de grande valor. A consequência dos bens encontrados para a vida de quem os encontra é a alegria. Podemos ainda dizer o sentido da vida, o termo da busca de todo ser humano. Vale recordar que a alegria é dom do Cristo ressuscitado. A alegria é, ao mesmo tempo, um critério para reconhecer a presença do ressuscitado. A alegria é o atestado da autenticidade da fé. Eu já disse noutra ocasião, o repito nessa ocasião, no dia de hoje. Papa Francisco tem dito que a alegria é a carteira de identidade do cristão que vive a sua vida
enraizado no Evangelho de Jesus Cristo, onde ele encontra o tesouro e a pérola de grande valor. A pergunta é essa, para dar continuidade ao que eu estou dizendo. Onde encontrar o tesouro e a pérola de grande valor? A resposta é essa, na palavra de Jesus. Na palavra de Jesus, que é o tesouro do reino dos céus, do mistério de Deus, de sua ação salvífica no mundo e o sentido de nossa existência. Tudo isso se encontra escondido e pode ser encontrado quando nossos bons desejos nos impelem a buscá-lo. Quem acolhe de coração a palavra de Jesus descobre o valor do reino dos céus, o valor de Deus para nós e experimenta por isso uma grande alegria e engaja como consequência toda a sua vida para não perder esse bem de valor inestimável. A pérola de grande valor encontrada é resultado de uma busca intencional. O ser humano é alguém que busca. Busca exige desinstalação, sair do comodismo, da apatia e não poucas vezes da letargia que nos impede de caminhar e buscar. A aquisição do bem encontrado requer, como na primeira parábola do tesouro escondido no campo, o engajamento de toda a vida, simbolizado na disposição de todos os bens. Essas parábolas gêmeas dizem que o reino dos céus é comparável a bens que ultrapassam infinitamente o valor que se poderia atribuir-lhe. Segundo essas duas parábolas complementares, quem descobre o reino dos céus nas palavras e nos gestos de Jesus fará a experiência de uma tal alegria que será capaz de abrir mão de suas antigas convicções e seguranças, pois o que realmente dá sentido à vida é Deus revelado em Jesus Cristo. É essa exigência que Jesus faz ao jovem rico que desejava ter a vida eterna. Se queres ser perfeito, diz Jesus a ele, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. É o que também São Paulo exprime de maneira tão lapidar na carta aos Filipenses. O que era para mim lucro, eu o tive como perda, por amor de Cristo. Caros amigos e amigas, quando se abraça o essencial escondido na palavra do Senhor, põe esse escondido entre parênteses. Quando se encontra e se abraça o essencial escondido na palavra do Senhor, a vida se torna repleta de alegria e de sentido, mesmo no sofrimento e em meio às adversidades. Essas duas breves parábolas nos põem uma questão de extrema importância e cuja resposta depende da nossa vida em Cristo, do enraizamento da nossa existência em Cristo. A dupla pergunta é essa:
qual o valor ou qual o lugar que eu atribuo ao reino dos céus manifestado na pessoa de Jesus? Ou ainda, que lugar Deus e a sua palavra ocupam na minha existência? Como eu anunciei no início, hoje nós celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. Para os jesuítas, uma festa, uma grande festa. Nós celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola que, com outros companheiros, fundaram a Companhia de Jesus. Para os jesuítas, hoje é um dia de fazer memória. Santo Inácio nasceu em 1491 e morreu no dia 31 de julho de 1556, aos 65 anos de idade, depois de uma longa e sofrida enfermidade. A memória de Santo Inácio, nós não só a celebramos neste dia, aniversário de sua morte, como eu disse, no ano de 1556. Mas a memória deste santo fundador da Companhia de Jesus nos acompanha cada vez que muitos dentre nós fazemos os exercícios espirituais de Santo Inácio. Certamente, alguma vez vocês já ouviram falar desta pérola, que são os exercícios espirituais de Santo Inácio. Os exercícios espirituais de Santo Inácio é o grande legado dele a toda a Igreja. Através deste itinerário espiritual, ele nos permite encontrar os desejos mais profundos do coração do peregrino. Peregrino é a palavra com a qual Santo Inácio interpretava a sua experiência interior. Os exercícios nos permitem olhar a vida de Inácio a partir do seu encontro com Cristo. Esse encontro transformou radicalmente a vida e a orientação da vida de Inácio de Loyola. Os exercícios dão testemunho da eleição de Inácio, do seu profundo amor por Jesus Cristo e pela humanidade, que ele contempla inspirado pelo olhar e o coração da Santíssima Trindade. Os exercícios são a expressão de sua consagração incondicional a Deus e dão testemunho de uma vida que encontra Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Que Santo Inácio de Loyola interceda junto a Deus por nós, para que todos nós alcancemos o conhecimento de Jesus Cristo para mais amá-lo e segui-lo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.